Bem, pessoal, nós estamos na aula 22, né? Primeiramente, um bom dia a vocês, tá? Nós estamos iniciando a aula 22, tá? Vou entrar na atividade aqui. Aula 22, o imperialismo, tá? Que é importante aí, dentro do contexto, para vocês dar continuidade no ensino médio, no nono ano, né? Eu estou pensando no nono ano já. Então, aqui, né, duas pessoas já entregaram a atividade, vamos entrar na atividade aqui. Então, leitura obrigatória do livro. Não pode esquecer que o capital financeiro, quando eu falar de capital financeiro, estou falando de bancos. Os bancos, eles vão investir nas grandes empresas, principalmente europeias. E essas empresas, elas vão sair numa expansão imperialista sobre a África e a Ásia. E até a América Latina também, tá? Como excedente de capitais, tá? Depois a gente vai ver isso mais à frente aí, tá? Então, eu coloquei leitura obrigatória do livro didático, da página 174 até 191, tá? Vocês devem fazer a leitura do livro didático de história, vocês estão com ele aí, né? Então, fazer a leitura, né? Uma leitura básica, a leitura do livro é básica. Eu coloquei uma leitura obrigatória do texto complementar, imperialismo, mapa mental, imperialismo, né? Que é isso aqui, tá? Esse texto, esse mapa mental aqui. Isso aqui são 2 vídeos, tá? Isso aqui é a atividade que eu passei para vocês. Então, vamos lá no texto aqui complementar que eu coloquei para vocês, tá? Então, o imperialismo está dentro do conceito da idade contemporânea, tá? Então, aqui a gente vê que o aspecto aqui se passa na África, né, no Congo, né? Nós temos aqui um belga, que o Congo ele foi dominado pelos belgas, né? E os belgas ocasionaram, né, mais de 1 milhão de mortos no Congo, né, cara? Chegaram a matar no Congo, né? Devido a essa dominação europeia sobre o Congo, ensinando eles, né, o alfabeto, né, a língua do homem branco, tá? Enquanto aqui eles usam a tradição oral, né? Então eles estão aprendendo a cultura do europeu aqui, tá? E ele está vestido de branco porque o branco era um sinal de pureza, aquela superioridade racial também. Se a gente for notar, é interessante a gente notar isso, tá ok? Então aqui, ó, o mundo é deles, o mundo de quem? Dos europeus, tá? Então os europeus, eles vão dominar o mundo devido ao seu avanço tecnológico, devido ao seu avanço no seu poderio bélico militar. Então você tem aqui, né, uma introdução, né? Então é a política de expansão de poder e dominação de um Estado, um sistema político sobre outros ocorreu muitas vezes na história. No entanto, o termo imperialismo surgiu para designar especificamente a expansão das potências industriais europeias a partir do século XIX. Então, aqui nós temos um aspecto interessante, as potências industriais europeias. Então, isso se passa na segunda fase da Revolução Industrial, que a gente já analisou, já estudou anteriormente, né? Então, nós temos uma característica muito marcante aí, que é a segunda Revolução Industrial. Então, o mercado europeu está saturado, eles precisam de novos mercados. Outra coisa, a falta de matéria-prima. Eles precisam de matéria-prima para abastecer suas indústrias, para produzir mais mercadorias. Só que na Europa já está diminuindo essa matéria-prima. Então, eles vão buscar em outras localidades fora da Europa. Outra coisa, a descoberta de novas fontes de energia, né, como o caso do petróleo, né, que vai, né, mover as máquinas, os carros e assim por diante. Outro aspecto importante é a descoberta da eletricidade, que vai movimentar os motores, tá? Então, nós temos aí uma nova fonte de energia, a energia elétrica e a energia a combustão à base do petróleo, né? Então, nós temos as características aqui, tá? Que vai falar sobre isso para vocês, que eu estou dizendo. É uma nova expansão colonial, por quê? Nós tivemos uma expansão colonial também durante o período das grandes navegações, que vocês estudaram lá no 7º ano, tá? Então, ó, tá tudo interligado. Esse é um novo neocolonialismo. Aquele colonialismo, ele está baseado lá no mercantilismo, né? Explorar a colônia para o enriquecimento da metrópole. Aqui é diferente, né? Porque lá você dominava.
né? Você dominava e tudo mais. Aqui, você não, você vai exercer um poder, mas você não vai ter escravo, não vai ter nada. Você vai dominar economicamente essas regiões, ou dominar militarmente, tá? É interessante observar isso também. Aqui nós temos o significado de colônias, tá? De protetorados e áreas de influência, tá? A colônia, você tem uma dominação militar, uma presença militar, né? É você que está no controle. Aqui, os protetorados, né? Os países é governado por uma elite local, mas essa elite local atende os interesses das potências industriais. É o caso da Inglaterra. A Inglaterra dominou a Índia, né? Então, eu mantenho a elite indiana no poder, mas essa elite indiana trabalha para atender as minhas necessidades, trabalha para atender os meus objetivos. Tá? Quando essa elite começa a querer mudar de lado, eu vou lá e destituo ela e coloco uma outra no lugar dela que vai atender os meus interesses. E as áreas de influências aqui são aquelas áreas de influência de acordos econômicos, que sempre são desiguais, principalmente na América Latina, tá? Isso aqui vai ser muito influente na América Latina, tá? Então, a partir do momento que essas nações europeias, elas vão expandir essa nova... alguns países que chegaram atrasados nessa corrida imperialista, eles vão exigir, né, uma nova partilha do mundo entre as nações europeias. Isso vai ocorrer com a partilha da África, né? A África vai ser dividida entre as potências europeias para evitar um conflito bélico entre os europeus. Então, nós vamos ter a Conferência de Berlim, né? Eles não vão respeitar nada, tá? A cultura local, as divisões territoriais locais, né? Eles vão criar fronteiras artificiais, vão criar países, né? Então, os europeus chegam e nem se importam com os povos que estão nessas regiões aqui. Só para vocês terem uma ideia, durante a Conferência de Berlim, que ia partilhar a África entre os europeus, nenhum africano foi convidado a participar, tá? Nós temos a conquista da Ásia também, né? A conquista da Ásia, aqui você tem um território africano, ó, planeta partilhado entre as nações europeias, entre as potências europeias, ó, tá? Então, você tem a África partilhada entre eles, aqui os países que dominaram o continente africano, explorando suas riquezas naturais, né, os seus minérios, né, até os animais também, tá, exóticos, né? Tudo era levado para a Europa para ser mostrado como algo diferente, exótico na Europa, né? Tudo que vinha do restante do mundo era considerado exótico na Europa, tá? Nós temos aí o imperialismo russo, tá? Aqui nós temos uma história de hoje, as fronteiras arbitrárias influenciam conflitos na África, então você vai ter que a Conferência de Berlim, por ela não respeitar a cultura local, aqueles limites territoriais locais, e juntar todo mundo junto, criou um conflito interno em cada localidade que os europeus criaram, né? Então, mesmo após eles expulsarem os europeus, eles entraram em conflito entre eles, devido às diferenças, né? Porque antigamente havia um limite territorial, e eles respeitavam isso. Quando ele juntou todo mundo, acabou isso, e entrou em conflito, tá? Nós temos também o imperialismo russo, nós temos também o imperialismo japonês. O Japão, ele foi dominado, mas ele passou por um processo de industrialização e se tornou uma potência, né, e vai dominar quase todo o Sudeste Asiático. O imperialismo norte-americano também, tá? Os americanos vão exercer aí, né, uma influência muito grande, principalmente na América Central, né? A América para os americanos, a doutrina Monroe, o Destino Manifesto, você entendeu? O Big Stick aqui, né? Aqueles países que não querem a influência americana, os americanos vão forçar a entrada, tá? Então, é muito interessante o texto aí, para que vocês possam acompanhar esse conhecimento sobre o imperialismo, tá? Logo em seguida, eu passei um mapa mental para vocês, tá? Esse mapa mental é interessante, tá? Vocês acompanharem ele. Tem um contexto histórico aqui. Precisam saber o que é esse cartel Trust-in-Ruden,
né? O cartel aqui é uma empresa que domina, são várias empresas que estabelecem o preço de um produto. Então, quer dizer que não há liberdade de concorrência, não há concorrência entre as empresas. Eles estabelecem o preço, né? Eles têm um lucro, né? Tem que ter um lucro, eles estabelecem o preço, todas as empresas vendem aquele produto pelo mesmo preço. Então, isso aí, hoje, é proibido, tá? Esse cartel aqui, porque ele acaba com a livre concorrência. Esses trustes aqui, é interessante a gente analisar, quando uma empresa ela vai comprando as outras empresas, entendeu? Então, ela vai montando um conglomerado de empresas, né? E aqui os holdings são empresas que compram ações de outras empresas e eles começam a dominar o mercado, tá? Com maior controle de capital, tem-se neocolonialismo, aumento da competitividade entre as nações europeias que estão passando por essa segunda revolução industrial, tá? Vocês não podem esquecer esse contexto que o imperialismo se passa entre o século XIX e XX, tá? A violência na obtenção de garantias de controle e monopólio, muitas vezes os europeus vão chegar de forma violenta, né, sobre os povos que serão dominados, tá? E aquela coisa, né, ter o controle total, que a gente chamava de pacto colonial, né, a colônia, né, só pode negociar com sua metrópole, né, então eles vão exercer ainda, né, essa influência ainda. As nações imperialistas, a Inglaterra, a França e Bélgica, são nações tradicionais, são nações que iniciaram sua expansão colonial lá no século XVI também, Portugal e Espanha também, tá? Então, esses países aqui são chamados de potências tradicionais, que já possuíam colônias. A Itália, a Alemanha, Estados Unidos e Japão chegaram atrasados nessa corrida imperialista. Então, eles vão exigir aí uma nova divisão do mundo entre as potências imperialistas. Devido ao quê? Essa superioridade tecnológica e esse poderio bélico, né? Quanto mais desenvolvido você é tecnologicamente, maior vai ser seu poderio bélico, né? Eles vão investir em armamentos também. Quais são as regiões exploradas pelos europeus? Japoneses e americanos. A África, a Ásia, a Oceania e a América Latina. Aqui eles vão exercer, né, o neocolonialismo. Tá? A América Latina, ela vai entrar aqui como área de influência. Né? O Brasil, no século XIX, já era independente. Né? Ele ficou independente na primeira metade do século XIX, em 1822. Mas o Brasil, a partir de 1822, começou a ser influenciado pelos ingleses. Então, o Brasil precisava de dinheiro, eles recorriam aos bancos ingleses. Então, o Brasil acabou ficando na dependência do capital inglês, tá? Para investimento em infraestrutura, até o pagamento da dívida, né, que o Brasil assumiu com Portugal pelo reconhecimento da nossa independência, foi um dinheiro emprestado pela Inglaterra. E a Inglaterra exigiu a renovação dos tratados comerciais de 1810, que beneficiava a Inglaterra. Então, os ingleses aqui, a América Latina se tornou área de influência dos ingleses, principalmente. O trabalho compulsório, né, é um trabalho que você tem que pagar impostos, né, então, na área, né, então, é um trabalho compulsório, obrigatório, entendeu? Os povos tinham que trabalhar para atender os interesses dos europeus. É uma dominação econômica e cultural também, porque o europeu, como vocês viram naquela foto, ele está impondo a cultura europeia, levando a cultura europeia a esses povos, a essas localidades. É uma imposição ideológica também, principalmente da religião, o cristianismo, né, meu? O africano nem sabia quem foi Cristo, o que significava a cruz, o cristianismo. Eles chegaram lá e começaram a impor, né, a ideologia religiosa sobre esses povos, desrespeitando até as religiões locais, né? Dizendo que eram pagãs, que eles não poderiam seguir, né? Então, eles desrespeitaram, impondo uma nova religião.
O que eles buscavam lá? Matéria-prima, mão de obra e mercados consumidores. Quais as justificativas que eles utilizaram para o imperialismo? Esse darwinismo social. O que é esse darwinismo social aí, ó? Está colocado aqui para vocês, ó. A humanidade é dividida em raças. Eles alegavam isso, né? Então, os brancos, né, os europeus, era uma raça superior. Devido ao quê? Devido à sua tecnologia, seu poderio bélico, né? E até o cristianismo também, tá? Que a única religião que leva à salvação é o cristianismo. Então, eles se achavam superiores aos outros povos. E as outras raças eram inferiores, atrasadas. Então, quer dizer que o europeu, né, tinha que levar a civilização a esses povos, né? E isso justificava a dominação, o fardo do homem branco, né? O que é o fardo do homem branco? Levar a civilização, né, a missão civilizatória aqui, né, a esses povos inferiores e atrasados, tá? Nós temos a Confederação de Berlim, que eu havia explicado para vocês, tá? E aqui nós temos o neocolonialismo, né, que é o domínio, né, o domínio inglês no Oriente Médio, por causa do petróleo. Eles vão dominar a Índia também, tá? Tá colocado aqui embaixo para vocês, ó, né, ó. Eles vão dominar a China também, né? Você vai ter a guerra do ópio, tá? E a guerra dos boxes, aonde a Inglaterra vai acabar e vários países vão acabar dominando a China até o início do século XX, né, quando a China vai começar a lutar por expulsar os europeus do seu território. O Japão ele vai passar por essa revolução Meiji, no livro vai falar para vocês, no texto que eu coloquei, vai falar também. E a divisão do internacional do trabalho, né? O que acontece? Os países centrais, que são os países industrializados, eles vão produzir os produtos manufaturados, produtos industrializados, e vão vender nos países periféricos. Ou eles têm dinheiro e vão emprestar para esses países periféricos. Enquanto esses países periféricos aqui produzem a matéria-prima que será vendida para esses países centrais por um preço muito mais barato do que os produtos industrializados. Então, quem leva vantagem aqui é os países centrais, né, porque eles têm a tecnologia, né, e os países periféricos só vendem produtos manufaturados, que são produtos baratos, que não passaram por um processo industrial ainda, tá? É uma relação de dominação e dependência econômica, tá? Então, o neocolonialismo. O que ocorreu com esse imperialismo e o neocolonialismo? A desestruturação econômica das culturas africanas e asiáticas. Por quê? Eles vão ter que se adaptar à cultura europeia, ao modo de produção europeu, né? À cultura europeia, né? O europeu não quer aprender a língua do índio. O nativo, ele tem que aprender a língua do europeu, né? Não é à toa que a Índia fala inglês. Os ingleses não estavam interessados em falar indiano. Eles chegaram para dominar. Você tem que aprender a minha língua, tá? Então, né, eles aqui eles vão desestruturar toda aquela estrutura milenar desses povos, né, impondo a cultura europeia sobre eles, a maneira de produção econômica, cultural, né, destruindo aquelas raízes africanas e asiáticas. E isso vai provocar o quê? Resistência, guerras contra essa dominação e até entre os povos que se juntou, principalmente depois da partilha do território africano, né? Isso vai dar origem à Primeira Guerra Mundial também, que vocês vão estudar lá no ensino médio, no 9º ano, tá? A gente vai ver que a gente vai ter que dar uma voltada aqui no imperialismo para rever novamente isso aqui. E o surgimento de grandes conglomerados econômicos, grandes empresas, mas grandes empresas mesmo. Ela domina a área de petróleo, ela domina a siderúrgica e assim por diante. Ok? Eu passei esse mapa mental para vocês aí. Aí passei 2 vídeos também para vocês, tá? Não vou exibir um vídeo hoje para vocês, tá? Vocês vão ter que assistir depois aí, um de 4 minutos, outro de 8 minutos, explicando sobre o imperialismo na África e na Ásia. Esse aqui é muito interessante, que ele vai pautando para vocês as partes. É um professor muito bom, que eu gostei do vídeo, achei muito interessante, muito criativo, então eu coloquei para vocês assistirem aqui. Esse aqui também é aquele de desenho,
né, que ele desenha, muito legal também. E por último, a atividade, tá? Que é um teste sobre o imperialismo, tá? Então vocês vão colocar aqui, ó, responder, né? Clicar para responder e depois enviar para mim. Tá? É só clicar e enviar aqui, tá ok? Então, pessoal, deu para entender essa aula aí? Deu para compreender o que vocês vão fazer, né? O que vocês estão fazendo, entendeu? O que vocês deverão fazer, o que vocês deverão ler, né? Acho que vai ficar bem claro para vocês a partir do momento que vocês começarem a colocar a mão na massa, né? A fazer a leitura do livro, assistir os vídeos, a leitura do livro aí, com essas explicações que eu acabei de dar para vocês aí. Tudo bem, pessoal? Giovana, deu para entender, Giovana? Marcos, deu para entender, Marcos? Deu para compreender aí o que eu estou passando? Entendi. Maria Eduarda? Entendi. Tranquilo, Maria Eduarda? Nicolas? Opa, bom dia, professor. Bom dia, deu para entender o que eu passei aí, cara? Entendi sim, professor. Obrigadão aí. Beleza, então, cara. Então, desejo a vocês um bom dia, bom na massa agora, vamos trabalhar, vamos fazer aí, vamos ler, vamos executar a atividade que eu passei para vocês nessa aula 22 aí, sobre o imperialismo, tá ok? Qualquer dúvida, eu estou no mural da sala de aula e no WhatsApp da sala de aula também. Qualquer dúvida é só colocar lá que a gente entra em contato, tá ok? Um bom dia para vocês. Professor. Bom dia para você também. Bom Falou dia, aí. um grande abraço para vocês. Bom dia, professor. Falou.